paz para os nossos amados irmãos em Cristo e amigos que estão nos assistindo. Hoje nós estamos gravando o primeiro episódio do Radar Sócio Cristão, primeira temporada, né? Onde nós vamos falar sobre Deus, conhecimentos gerais, atualidades e os amigos, né? Que são uma das coisas mais importantes da vida. E hoje, né, neste primeiro episódio, nós estaremos conversando com um cara acima da média, né, que recebeu o título de doutor, amante das leituras, né, dos livros, sejam eles de muitos ou poucos volumes. Está aqui entre nós, conosco nesta tarde, nosso querido amigo Altair de Souza, para um bate-papo entre dois amigos, né, coisa de Deus, né, falando muita coisa boa para o teu coração. E eu tenho certeza que vocês que nos assistirem, né, não vão se arrepender, tá bom? Fiquem conosco porque hoje está sob o radar o nosso irmão Altair de Souza. Meu querido irmão Altair, a graça e a paz, é uma satisfação recebê-lo, né, neste primeiro episódio do nosso Radar Sócio Cristão. Amém. Deus seja honrado. Graça e a paz a todos. Queríamos assim começar este primeiro episódio, né? Já que o irmão é conhecido como uma pessoa, né, afeita à leitura, né? Queria que o irmão nos falasse um pouco sobre o teu início na leitura, né? A importância que você dá sobre o ler, né? Que importância você dá principalmente para nós como evangélicos, né? Da nossa fé, qual é a importância que você dá à leitura? Interessante que eu não me lembro a época que eu comecei a pegar gosto pela leitura, não me lembro. O que eu sei é que um dos primeiros livros que eu li foi a Bíblia e a literatura cristã, a Cruz do Punhal, de Wilson. Um livro que testemunho pessoal de Wilson, como ele começou a desafio jovem, um livro extraordinário. E a partir daí eu fui comprando outros livros, pegando gosto real pela leitura e me apaixonei, porque a leitura, os livros, ela abre, né, caminhos para a sabedoria. E a sabedoria é tudo, é a maior riqueza. E dos livros, assim, talvez pelo tempo você não lembra assim, o primeiro, mas dos primeiros livros que você leu, qual foi o que te impactou mais, que te traz mais lembranças? Além da Bíblia, claro. Após a Bíblia, qual o que mais te tocou? Um dos livros muito interessante que eu aconselharia, que me impactou e com certeza vai causar impacto em todos os jovens, foi dois livros específicos. A Quarta Dimensão, de John Chu, que era povo, o Rolando brasileiro, e o Vilão Melhor, Roberton, que é Roberton, um pastor sul-africano, e David Wilson, um pastor sul-coreano. São livros de temáticas pentecostais, testemunhos pessoais, mas que é um documento que nos revela muito sobre o caráter de Deus. E falando assim sobre leituras, quando a gente fala na leitura da Bíblia, há uma profunda diferença entre você ler um livro comum, vamos dizer, usar essa palavra, né, e a Bíblia. Então, para você que é um afeito leitor das páginas sagradas de livros, né, qual seria, na tua visão, a principal dica para uma pessoa que está lendo a Bíblia? Qual o diferencial que a pessoa deve ter ao ler a palavra? É interessante que a pessoa principalmente que já é cristão, notar uma coisa, que a Bíblia é a revelação primária de Deus. É a verdade absoluta, é a Bíblia. Outros livros vai nos levar
um complemento, mas a princípio primário da revelação de Deus é a Bíblia. Quando você se apaixona pela Bíblia, automaticamente você vai se apaixonar por outros livros. O que não pode primeiro é se apaixonar por outros livros e ter a Bíblia como secundária. A Bíblia sempre tem que ser primária, porque é a maior revelação que Deus deixou para a humanidade, a Bíblia. A importância da leitura e da formação cresceu muito, né? Nos últimos anos, dentro das igrejas. E eu queria que você fizesse uma breve análise aí dessa mudança, né? Da busca pelo conhecimento, da busca pela leitura, ampliação, né? Que antes era via-se muito foco apenas na Bíblia, né? Sem uma ampliação, sem a abertura de um leque para outros autores e outros títulos. E como você vê essa busca hoje, essa mudança, principalmente dentro dos ministérios mais pentecostais, né? Como você vê essa mudança? Eu vejo com bons olhos, até porque a expectativa que é nos deixada é que os nossos líderes cristãos estão procurando crescer para o bem do povo, né? E hoje há uma diversidade de cursos teológicos, pentecostais, tradicionais, ortodoxos, que todos são válidos. Não podemos aceitar um e desprezar o outro, porque o conhecimento da teologia, né, teologia, estudo de Deus, é uma coisa que só faz crescer. Porque uma coisa muito interessante é que muito do conhecimento antigo, hoje está quase obsoleto. Aí tem que sempre se reciclar, porque a teologia, como a filosofia, como a psicologia, ela se moderniza muito. Mas hoje, graças a Deus, os líderes evangélicos, eles estão procurando ter um conhecimento para conseguir liderar melhor o povo. Isso é muito válido. Outro ponto interessante para a gente trazer nesse momento para esse nosso bate-papo é qual foi a diferença que trouxeram as redes sociais para o meio evangélico, principalmente na área do conhecimento, de estudos bíblicos. Qual é você vê um impacto significativo com respeito às redes sociais, contribuindo positivamente ou não? Sim, com certeza. Eu entendo que a internet foi uma das maiores revoluções que a humanidade recebeu. Que eu entendo que a internet é um presente de Deus que o diabo ele usa como intruso. Mas a internet é um presente de Deus. E através da internet a gente conseguiu muitas coisas. A gente conseguiu livros, a gente conseguiu vídeos, a gente conseguiu um conhecimento extraordinário, gigantesco, né? E de fácil acesso. Então a internet hoje veio só para contribuir para o avanço do reino de Deus, com certeza. Uma pergunta que nós vamos fazer para várias pessoas, se não para todas, né? É o conceito de igreja, mas não é aquele conceito clichê, mas o conceito de acordo com a visão da pessoa, de acordo com a tua vivência, né? Com o passar dos anos no Evangelho, o que você diria para nós sobre ser igreja? O que é ser igreja para ti? É uma pergunta muito interessante. Igreja, para mim, não é mais como aquilo que foi nos ensinado quando a gente era criança, né? Um templo, uma organização, um determinado grupo A, um grupo B, um grupo C, não. Igreja eu vejo como toda aquela pessoa
que se converteu a Deus por Jesus Cristo com uma única regra de fé, a Bíblia. Então, essa pessoa automaticamente é a igreja, convertida a Deus através de Jesus Cristo, que tem a Bíblia como única regra de fé. Pessoas espalhadas pelo mundo. Então, os grupos são metodista, assembleano, batista, presbiteriano, neopentecostais, luterano, ortodoxo, etc, etc. Mas que estão enquadrados em convertidos a Deus através de Jesus Cristo, tendo a Bíblia como única regra de fé, é a igreja, a família de Deus na terra, que tem Jesus Cristo como único rei, único cabeça, único Senhor, e Deus como único Pai. Que a partir do momento que se converteu, o Espírito Santo entrou na pessoa, essa pessoa agora se tornou igreja para levar a graça de Deus, ou seja, a mensagem do reino de Deus, que é Deus vindo em Jesus Cristo para perdoar os pecados da humanidade e retirando a sua ira, formando uma nova família, os cristãos filhos de Deus. Isso para mim é a igreja. Outra coisa que eu queria te perguntar, até porque eu sei que você ama, gosta muito de participar, mas queria também ouvir você dizer o que pensa sobre a escola bíblica dominical. Qual é a porcentagem da importância dela na vida do cristão? E eu sei que você é um amante da escola dominical, ama a escola dominical. Sei que você é aluno frequente, assíduo. Então, de um aluno assíduo, frequente, de muito tempo, né? O que é que você diria para aqueles que estão nos assistindo sobre a importância? E que recadinho você daria para aqueles que, de repente, não gostam tanto assim da EBD ou não a valorizam como ela merece? Tem até uma musiquinha que a gente cantava muito, né? Quando criança. BBLA é o livro do meu Deus. Eu tenho em meu coração BBLA. Bíblia. Então, eu considero, são 3 trabalhos essenciais da igreja. Campanha evangelizadora, evangelismo, ciclo de oração e escola bíblica dominical, estudo em classe. Como muita gente diz por aí, principalmente os meios pedagógicos, diz o seguinte, que é o maior seminário de Deus na Terra. Eu não concordo. Não concordo porque, infelizmente, tem muitos professores inexperientes, que não sabem nem o que ensinar, não sabem nem como discorrer a didática que está estudando, né? Mas é um dos maiores trabalhos específicos da igreja, Escola Bíblica Dominical, principalmente quando é aquela classe que você é orientado pelo seu professor, a discorrer, a interagir, a debater, a fazer perguntas. Então, aí se torna um dos trabalhos essenciais, porque você aprende interagindo. É como a gente sempre diz aqui na escola bíblica, que eu faço parte, que 10 alunos, cada um traz a sua visão, somando, e quando chega na classe, junta tudo para chegar a um denominador comum, né? Porque eu recebi um pouco de revelação, o outro irmão recebeu um pouco, cada um recebendo um pouco, juntando tudo, então forma uma única revelação, um conhecimento único. A escola dominical, ela é essencial para isso, que ela forma cristãos melhores. Infelizmente, hoje a escola dominical está sendo muito desprezada, principalmente por alguns líderes que acham que, entre aspas, é uma perda de tempo. E é o contrário, né? Escola dominical é onde se aprende a crescer em Jesus Cristo. Particularmente os líderes
e pregadores que nós particularmente vimos desde que nós nos convertemos, todos eles eram alunos de escola. Eu não me lembro de nenhum deles que tenha tido uma, vamos usar essa palavra, uma carreira dentro do ministério sem terem o compromisso do alunado, do corpo discente, né? Do aluno de escola dominical. Não me lembro. Até porque, como dizia o antigo provérbio, né? Para se levantar para ensinar, primeiro tem que sentar para aprender, né? Antes de tudo tem que ser aluno. Tem que ser aluno. E graças a Deus, pelas escolas, pelas as igrejas que ainda mantêm a escola bíblica dominical, né? Que é um instrumento muito poderoso, principalmente para criança, jovens, né? Adolescentes, que quando tem a sorte de ter um bom professor, como nós tivemos, né? Como nós tivemos, então isso marca muito. É o alicerce da casa, né? É o fundamento sobre o qual se edifica toda uma vida, né? Se o alicerce não for bem feito, a casa cai. E quando a casa cai, o Senhor Jesus já dizia, grande é a ruína, né? É verdade, que está edificando sobre a areia, né? Grande é a ruína. Mas vamos falar agora sobre um ponto também muito interessante da história da sua vida ali na congregação, né? O evangelho e tudo, enfim. Para falar, estou gostando, não? É o radar. Radar. Hoje é o nosso irmão Thay que está sobre o radar. Amanhã pode ser você que esteja sobre o radar. Esteja pronto para responder. Justo, não fuja, né? Não fuja do momento. O grupo Cristo Liberta. Até porque a vida é feita de duas coisas: perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Quem não tem perguntas e respostas, então não vive. Vegeta. É verdade. Até porque os sonhos que fazem parte da vida, muitos deles se originam de perguntas que a pessoa tem, né? Então a busca dessas respostas muitas vezes é o próprio sonho da pessoa. É verdade. Né? E como eu estava falando para ti, para lembrar um pouco de uma passagem interessante, não só da sua vida, mas da minha também, né? O grupo Cristo Liberta, que o ano passado completaram-se 25 anos, né, que ele foi formado, que ele apresentou-se a primeira vez. Eu queria que você particularmente falasse um pouco dessa fase da tua vida, né? Vai ter um encontro aí para comemorar esses 25 anos de formação, que você nos dissesse algo a respeito disso. Como foi essa fase para ti? Márcio, para ser sincero, foi uma das melhores fases da minha vida. Lembrando que, sem interromper nosso irmão, ele é ele é um dos fundadores. Ele é um dos fundadores. E Márcio é o nosso líder. Então. Fui, né? Não, ainda. Porque a gente tá vivo, ele tá vivo ainda. A gente perdeu o cabelo, mas estamos vivos ainda. Então, pode rir também. A graça de Deus é a alegria. Então, foi uma das melhores fases da minha vida, o GCL, o Grupo Cristo Liberta, que começou com um grupo de recitativo, mas tomou uma proporção tão gigantesca que o grupo conseguiu realizar cruzadas, o grupo conseguiu realizar viagens para interior, de evangelismo no interior, evangelismo em escola pública, aqui em Recife. A gente fez até eu digo a gente, o grupo, né, GCL, o Grupo Cristo Liberta. Escola Pedro Celso, em Beberibe, a gente fez um culto evangelístico. E o Cristo Liberta foi uma revolução tão benéfica, que era basicamente de jovens de menos de 30 anos, mas que tinham uma mentalidade tão madura, que o trabalho fluía tão bem, que as pessoas chegavam até a pensar que aquilo ali só podia ter sido obra de Deus.
Só podia ter sido obra de Deus. Claro que o inferno se levantou, até porque o inferno ele é contra tudo aquilo que é para o bem do reino. O inferno se levantou. Mas a maturidade, ela foi crescendo, e o Cristo Liberta, o GCL, o Grupo Cristo Liberta, se tornou-se um marco tão importante que ficou marcado em todos aqueles que participaram, não somente nos 7, né, que iniciaram o grupo, chamado os fundadores, né, mas todos que passaram, mais ou menos quantos? Uns 30. Uns 30. Desses 30, com certeza, todos eles ficaram com a marca do Cristo Liberta, porque foi uma coisa que só veio para melhorar a vida dos jovens que estavam incluídos no projeto. O Cristo Liberta foi excelente na vida de todos. E aí você, como um colecionador de belas histórias, né? E eu queria que você compartilhasse com aqueles que estão nos vendo uma dessas histórias, uma das passagens, né, marcantes do Grupo Cristo Liberta. Qual delas você destacaria para nós? Teve uma história, uma apresentação da gente, de muitas, mas teve uma que a gente foi recitar um jogral em Joana Bezerra, eu lembro. na estação Joana Bezerra, e nesse dia estava chovendo muito, né? Quando a gente começou o culto, não estava chovendo, mas quando a gente começou a recitar, na hora que a gente foi se apresentar, a chuva caiu uma chuva muito forte, né? Uma chuva muito forte. E o interessante que me marcou muito é que recitamos todo o jogral debaixo de uma forte chuva intensa, né? E fomos até o final. Não paramos não, por causa da chuva não. Terminamos o jogral todo encharcado, né? Tinha alguns irmãos eu não estava de paletó, mas tinha alguns irmãos de paletó, como você estava. Acredito que Cláudio, né? Cláudio José, presença marcante, que ficou totalmente encharcado, mas não triste, pelo contrário, a gente estava alegres, porque quando a gente ia apresentar um jogral, a gente apresentava com alegria, né? Uma alegria tão grande que a gente tinha certeza de que o que a gente estava fazendo era uma coisa certa, a gente estava no caminho certo. E aquilo me marcou muito. Outras apresentações teve também no Centro Dom Helder, que a gente foi um domingo à tarde, e a maioria dos ouvintes não era cristãos, né? Não eram cristãos. E eles ficaram impactados com a mensagem anunciada, né? Através de um recitativo. No final foi aquela alegria e honra e glória para Jesus. Foi muito bom. Eu lembro também de uma apresentação no Hospital da Restauração, né? Que o grupo fez. Também foi bonito, né? De muitas, como Hospital você da Restauração. disse, essas daí foram umas das que marcaram, né? Eu vou confessar uma coisa para você. Talvez você não saiba ou esqueceu. Atenção, Brasil, atenção, a revelação. Mas lá no Hospital da Restauração aconteceu uma coisa muito marcante na minha vida. Deus falou comigo. Deus falou comigo em forma de profecia, através de uma irmã. 1994, dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro, 1994. Deus falou comigo, palavra tão forte, que até hoje, eu fico assim pensando, digo, como Deus é, né? Porque tinha muitos. E de repente ele chega para mim e me dá uma palavra que me impactou.
e que me mantém de pé até hoje. Muitas lembranças, né? E o Ágape? O informativo do informativo. Era o informativo. Os cabeças, né? Que era informativo porque não podia ser chamado de jornal, porque jornal tem que ter um jornalista responsável. Mas pela sua grandiosidade era um jornal. Né? Foi muito marcante. Tinha quadros de perguntas e respostas, editorial. Tinha a parte de entretenimento, que tinha algumas chaves, alguma brincadeira. Estudos profundos, né? Estudos profundos. O Ágape foi um outro marco do grupo Cristo Liberta, que só fazia somar. Era alegria, trazendo conhecimento, trazendo só coisa boa, trazendo um banquete para o povo. Agora, para finalizar esse primeiro bloco, eu queria que você falasse um pouco assim sobre este encontro, né? GCL 25 anos depois, né, da primeira apresentação. Qual está sendo a tua expectativa e de onde surgiu isso, né? Como é que esse pessoal, né, vai se reunir, vai marcar, né, este momento especial? A expectativa é só a melhor, né? Só a melhor. A gente vai conseguir rever amigos que há muito tempo que não via, né? Que hoje já tem poucos cabelos, hoje já tem barrigas maiores, hoje tem muitos que já tem filhos, já tem trabalhos diversificados. Mas continua. O nosso irmão está aí, né? Primeiro, uma liderança. Martin Luther King. Um livro. Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Um livro da Bíblia. Carta aos Hebreus. O versículo da Bíblia que você mais gosta. Capítulo 1, versículo 1 de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de tudo. O prato que você mais gosta? Churrasco. Quando você lembra do Cristo Liberta, a primeira palavra que vem é? Cristo liberta os oprimidos. E o que é que você diria para todos aqueles que estão nos assistindo? Qual seria a sua mensagem de despedida por hora? Pode esquecer de tudo, mas não esqueça que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém vai a Deus. Crê em Jesus Cristo para a tua felicidade. Senhoras e senhores, este foi o nosso irmão Altair de Souza, que hoje esteve sobre o radar sócio-cristão. Aguarde os próximos e estejam ligados que vem mais coisa boa por aí. Até a próxima, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi só bom Jesus demais. Salva, né? Foi bom demais. Foi bom demais estar com vocês. Até a próxima. Eis o cara, Altair de Souza. Eis o cara, Márcio Corrêa. Até a próxima, queridos. Deus Tchau. os abençoe.